Olá, crianças! Vocês sabiam que o zangão é o filho que não tem pai? Que os peixes se reproduzem sem ter contato entre eles? E que as bactérias se reproduzem sozinhas? Então, esse assunto vocês vão ficar sabendo na aula de reprodução dos animais. Vamos lá? A reprodução é muito importante, por quê? Porque vão acontecer, o nascimento vai aparecer seres da mesma espécie com as características do pai ou da mãe. Então, isso aí é a reprodução. Como é que acontecem as reproduções? As reproduções acontecem de duas formas. Existe a reprodução sexuada, que é a reprodução onde acontece o encontro das células reprodutoras masculinas com as células reprodutoras femininas. Vou mostrar aqui para vocês, nós somos exemplos, nós mamíferos, somos exemplos da reprodução sexuada, onde para que eu, você, para que nós, para que haja o nosso nascimento, precisa ter a união das células reprodutoras, que são os espermatozoides do homem, com as células reprodutoras femininas. Então, como é que isso acontece? Isso acontece com a fecundação, certo? Então, essa fecundação vai acontecer dentro do corpo da mulher, dentro do corpo da fêmea. Então, o espermatozoide, ele tem assim um rabinho, certo? É como se fosse um peixinho que vai entrar no ovo, tá aqui mostrando. Que vai entrar, é dessa forma aqui. Esse como é que funciona. Esse aqui é o espermatozoide, que ele vai se movimentando quando a fêmea está acoplando com o macho. Então, o espermatozoide que vai de encontro com o óvulo feminino, né? Então, ele vai, são muitos espermatozoides, são muitos que vão tentar, certo? Vão tentar entrar no óvulo da fêmea. Esses milhares de óvulos lançados, nem todos vão entrar. Pode entrar só um e acontecer da fêmea gerar apenas um filho. Pode acontecer dois da fêmea de ser fecundada e a fêmea gerar 2 filhos, 3 filhos, 4. Depende muito, mas não milhares como são lançados, certo? E esses milhares, eles não conseguem. Aqueles espermatozoides mais fortes que conseguirem realmente entrar no óvulo feminino é que vai ser fecundado e vai desenvolver depois uma criança ali dentro, certo? No útero da mãe. Então, essa é uma forma de reprodução sexuada, que há a necessidade de ter o macho e a fêmea para gerar, certo? Já existe a reprodução assexuada, onde não há necessidade de 2 seres da mesma espécie para que aconteça a fecundação, certo? Eu tenho um exemplo aqui de uma estrela do mar, por exemplo. Se uma pontinha da estrela do mar for quebrada, certo? Ali, naquele lugar onde ficou, como está mostrando aqui, onde se quebrou uma parte da estrela, ali vai aparecer, com o tempo, vai aparecer outra parte da estrela vai se completar, vai se regenerar. Então, não há necessidade, na reprodução assexuada, não há necessidade de ter o outro ser para gerar, para haver a fecundação, como acontece na reprodução sexuada, certo? O ser sozinho, ele se regenera, ele se reproduz. Já na forma de reprodução sexuada, como acontece o desenvolvimento dos filhotes?
acontece de 3 maneiras na forma de reprodução sexual. Existem os animais que se desenvolvem dentro da barriga da mãe. São chamados animais vivíparos, certo? Nós, seres humanos, somos exemplos de animais vivíparos, que nós nos desenvolvemos dentro da barriga da nossa mãe. Já existem aqueles animais ovíparos, né, que se desenvolvem dentro do ovo. São galinhas, né, as aves, geralmente as aves. Existem também os animais que se desenvolvem dentro do ovo e ainda estão localizados na barriga da mãe. Esses animais são os ovovivíparos, certo? Todo esse conteúdo vocês vão encontrar. Vocês vão fazer primeiro uma leitura na página 53 a 56 e vamos para a atividade nas páginas 57 a 59. Esses animais que se reproduzem essa reprodução acontece na forma assexuada. Esses animais, eles têm um período de gestação. Por exemplo, os seres humanos, eles passam em média 9 meses, né, aproximadamente 9 meses de gestação. Acontece de ter pessoas que se desenvolvem com menos tempo, mas geralmente a média é 9 meses. Já com os gatos, o que é que acontece? Os gatos ficam no período de gestação de, em média, 2 meses. Já o pintinho, quando ele sai do corpo da mãe, certo? Ele ainda fica dentro do ovo por, em média, 22 dias para poder sair de dentro do ovo, certo? Vamos falar também, eu já falei um pouco, mas mais um pouco sobre a reprodução assexuada para vocês entenderem a diferença. Na reprodução assexuada, essa reprodução acontece sem a participação do indivíduo de mesma espécie, né? Um exemplo aqui das estrelas, elas são capazes de se reproduzir de dar origem ao ser da mesma espécie, sem ter um macho, por exemplo, né? Na reprodução assexuada, precisa do macho e da fêmea para haver a fecundação. Já na assexuada, não há a presença, na reprodução, não há a presença do macho, certo? Quem são esses animais que se reproduzem na forma assexuada? Isso acontece com as abelhas e com as formigas, que elas se reproduzem sem a presença do macho, certo, gente? Aí a atividade sobre reprodução sexuada e assexuada, vocês entenderam a diferença de reprodução sexuada e assexuada? Principal diferença, que na reprodução sexuada há necessidade das células masculinas com as células femininas dos espermatozoides com os óvulos para haver a fecundação. Já na reprodução assexuada, não há a necessidade, falando diretamente, não há necessidade do macho. Ela consegue, os seres vivos, na forma assexuada, na reprodução assexuada, consegue se reproduzir sem a presença de um ser da mesma espécie. É como se o animal sozinho, ele consegue se reproduzir sem ter o outro ser da mesma espécie, como acontece na reprodução sexuada, certo? Aí, a atividade começa na 57, com a primeira questão mostrando o seguinte. Aqui tem os animais, tem os peixes, e os peixes estão lançando seus ovinhos, né? Seus filhotes dentro dos ovinhos, estão lançando na água. Qual é o tipo de reprodução mostrado na imagem? Que reprodução é essa? Está mostrando um macho junto com uma fêmea, né? Se está tendo a interação do macho com a fêmea, se está tendo o encontro dos óvulos, das células reprodutoras masculinas com a feminina. Então, vamos lá. Que reprodução é essa?
É uma reprodução sexuada. Aí vocês vão explicar como é que acontece. Está ocorrendo a união das células reprodutoras masculinas com a feminina, certo? Como é o tipo de fecundação dessa espécie de peixe? Ah, esqueci de falar isso também um pouco para vocês. Existe a fecundação interna e a externa. A fecundação interna é quando as células se encontram no corpo da fêmea. Então, no corpo de quais seres? Dos mamíferos, das aves, por exemplo. E a fecundação externa ocorre fora do corpo da fêmea. Geralmente acontece com animais aquáticos, né? Como os anfíbios, por exemplo. Os sapos, por exemplo. Então, acontece a fecundação fora do corpo. Já a fecundação interna acontece dentro do corpo da fêmea, como eu expliquei, como os mamíferos e as aves também acontecem. Aí, esses peixes aqui, como é esse tipo de fecundação? É uma fecundação interna ou externa? É uma fecundação externa, porque acontece fora do corpo da mãe, certo? Algumas espécies de peixe. Com o passar do tempo, o passar dos dias, o que vai ocorrer com os ovos fecundados? Esses ovos fecundados, antes de ser lançado na água, aqui como aconteceu com a fêmea, vão dar uma origem a um embrião, né, como a Adriana tinha mostrado no exemplo bem anterior no início, a célula masculina penetra no óvulo feminino e lá, aquele espermatozoide, ele vai virar um embrião, né? Vai virar um embrião. Então, como acontece essa fecundação? Vão dar origem a um embrião primeiro, que se desenvolverá e formará novos filhotes. Então, esse embrião se transformarão em filhotes. Ele pequenininho ainda, bem pequenininho. Ele ainda é um embrião e vai se desenvolvendo com o passar dos dias, vão se desenvolvendo e virar os filhotes, certo? Então, a resposta certa é: vão dar origem a um embrião e vão se desenvolver virar filhotes. Assinale apenas os animais que forem ovíparos, que se desenvolvem dentro dos ovos. Que são marreco, galinha, lagarto e jacaré. Então, são as aves e os répteis, certo? Faça no espaço abaixo um desenho explicando como ocorre a reprodução assexuada das estrelas do mar. Pode utilizar a palavra para completar o esquema. Então, vocês olham aí na página 56, né? Uma estrela que perdeu uma parte dela, de repente, se quebrou, né? Aí, aquela parte que se quebrou, aquela parte que ficou ausente daquela outra estrela, ela vai se regenerar e vai ficar completa depois. Então, ela sozinha não precisa do macho para acontecer essa reprodução, certo? Então, a estrela é um exemplo de reprodução assexuada. Página 58. Leia as frases e descubra qual a palavra que as completa. Para que o espermatozoide e o óvulo se encontrem, é preciso que haja o acasalamento do macho com a fêmea. Na fecundação interna, o macho libera o espermatozoide dentro do corpo da fêmea, que vai ao encontro do óvulo, certo? O espermatozoide vai procurar o óvulo para poder entrar e o espermatozoide lá virar um embrião e depois o embrião virar um filhote. Leia as informações abaixo. O lebiste ou barrigudinho é um peixe encontrado em alguns rios do Brasil. Devido à presença de cores fortes e bonitas pelo corpo, esses animais são utilizados em aquários no mundo todo. Os filhotes de barrigudinho
se desenvolve em ovos, localizados dentro do corpo da fêmea. Quando o desenvolvimento do embrião está completo, a casca se rompe e os peixinhos são expelidos para fora do corpo da mãe, certo? De acordo com o desenvolvimento dos seus filhotes, como a lebiste pode ser classificado. Se eles se desenvolvem dentro dos ovos e os ovos estão no corpo da mãe, então eles são classificados como animais ovovivíparos, certo? Observe o desenvolvimento de filhotes de espécies diferentes. Primeiro exemplo é uma ave que está dentro do ovo, e o outro exemplo é uma fêmea que está com seu filhotinho na barriga. Agora responda aos questionamentos. Qual o tipo de reprodução que originou os filhotes? É uma reprodução sexuada ou assexuada? É uma reprodução sexuada. Que para esses filhotes se desenvolverem, né, eles precisam do acasalamento da fêmea com o macho. Precisa do encontro do embrião com o óvulo. Qual é a diferença entre o desenvolvimento dos embriões acima? A galinha é um animal ovíparo, né? Onde o desenvolvimento do embrião acontece dentro do ovo, fora do corpo da mãe. Já no cachorro, o embrião se desenvolve dentro do corpo da mãe, então é classificado como ovíparo. Os seres humanos possuem, questão 6, item C. Os seres humanos possuem um desenvolvimento embrionário semelhante ao de qual dessas espécies? Um desenvolvimento embrionário parecido com o do pintinho ou com o do cachorro? Parecido com o do cachorro, né? Porque é um desenvolvimento vivíparo. O cachorro também. 59, a página 59. Leia o texto a seguir e depois responda as perguntas. Sem paz. Em 2001, em um zoológico nos Estados Unidos, cientistas viram nascer um tubarão martelo. Um tubarão martelo especial. O filhote tinha sido gerado apenas pela mãe, que não teve contato com nenhum macho de sua espécie. Era um filhote sem pai. Um caso curioso que chamou a atenção dos estudiosos. Aqui está o tubarão martelo. Geralmente, esse tipo de reprodução ocorre em seres invertebrados, como abelhas, mariposas, entre outros. Mas alguns animais vertebrados, como répteis, aves e peixes, também são capazes de se reproduzir desse modo. O mecanismo foi observado, por exemplo, em dragões de Komodo, que viviam em cativeiro. Os cientistas que fizeram esta descoberta acharam que essas ocorrências na natureza podem ser uma forma de aumentar a população de animais em regiões onde a espécie está ameaçada. Se as fêmeas não encontram machos para acasalar, geram sozinhas seus filhotes. Um assunto bem curioso, né? Muitos animais citados aqui, eles necessitam do macho para poder ter seus filhotes. Mas o que é que está acontecendo com a natureza? Está acontecendo essa transformação e muitos estudiosos, muitos cientistas estão curiosos com essas transformações, onde algumas fêmeas conseguem ter seus filhotes sem a presença do macho. Qual o possível motivo dado no texto para que esses animais utilizem essa forma de reprodução? As fêmeas não encontraram machos para acasalar
Como as fêmeas não encontraram macho para acasalar, geram sozinhas seus filhotes. Né? Então, foi o motivo, como essas espécies aqui estão ameaçadas, então o número de machos com certeza está diminuindo, então as fêmeas sozinhas conseguem gerar seus filhotes. Certo? Então, faça novamente uma leitura desse conteúdo. Tia Adriana também vai postar um vídeo bacana. Tia Adriana postou um vídeo bacana, certo? Onde esse vídeo esclarece um pouco mais sobre as formas de reprodução, tá certo? Depois que vocês ouvirem o vídeo, vocês vão para ouvir o que tia Adriana vai falar, acompanhando com o livro nessas páginas que estão citadas na agenda, tá certo? Boa leitura e boa atividade.